Oi família, eu sou a Bia e esse é o episódio número 41 do Back to Cast. Oi gente, eu sempre sumo, eu sempre apareço e estou de volta. Voltei, apareci aqui tem 3 meses. Nossa, por incrível que pareça, faz exatamente 3 meses desde o último episódio. Olha que loucura. A pessoa não tem um pingo de vergonha na cara falando uma coisa dessa. Mas, gente, minha vida é muito corrida, tá um caos e eu apareço quando eu consigo. Essa é a verdade. Nunca prometi. Mentira, prometi sim. Prometi várias vezes que ia voltar. E eu sinto muito se vocês acreditaram. Mas eu tento aparecer o máximo que eu consigo. E estou de volta. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre alguns pontos. Eu já quero começar agradecendo todo mundo que ouviu o último episódio. Achei que não ia ter ninguém escutando depois de tanto tempo. Mas tivemos ouvintes. E tivemos, inclusive, comentários. E um dos comentários, quer dizer, o comentário que eu recebi veio do João. João, queridíssimo João, um beijo. Espero que você continue por aqui. E ele me pediu para falar sobre 2 coisas que são taxação do Trump, né, que está acontecendo aí algumas sanções em relação ao Brasil, e a condenação do Léo Lins. Então, atendendo ao pedido do meu amigo João, eu quero começar falando sobre esses 2 pontos. O primeiro, que é a taxação do Trump, nos mostra muito, enquanto país, que uma certa família aí de patriota não tem absolutamente nada. Eu já sabia isso, né? Já era óbvio pra mim. Mas muita gente via essa querida família como os patriotas salvadores dessa pátria que estavam salvando o Brasil. Quando, na verdade, ficou muito nítido, até para as pessoas de direita, de que essas pessoas só querem salvar a própria pele. Não é mesmo? E para isso sacrificam um país inteiro. Eu soube que os principais produtos taxados dentro dessa sanção são café, carne e minerais, né? Aço e alumínio. É isso? Tenho quase certeza que são aço e alumínio. E está afetando, neste momento, principalmente os próprios americanos. E sabe o que eu quero que o americano faça? Eu quero que o americano se foda, entendeu? Eu quero que esse povo todo se lasque. Eu não tô nem aí pra eles. Ninguém mandou eleger um maluco. A gente já não passou por isso? Pois agora eles estão passando. Mas assim, atualmente isso não está afetando tanto a gente, porque felizmente nosso presidente, muito bem relacionado, já está em negociações comerciais com outros países, incluindo a China, que está investindo muito dinheiro no Brasil. Inclusive a Didi, que é, né, a representante, a dona da 99, está fazendo um investimento bilionário aí no 99 Food para bater de frente com o iFood, o que eu acho excelente, até porque hoje o iFood tem um monopólio e isso nunca é bom. Então, assim, a concorrência faz bem tanto para os trabalhadores quanto para quem consome e para os restaurantes. Assim, são novas formas de ganhar dinheiro. Enquanto todo mundo estiver lucrando, está ótimo. E a Didi está aí investindo bilhões no Brasil. Tem outras empresas chinesas já investindo bilhões no Brasil. Fábricas de automóveis estão voltando para o Brasil. Tudo isso graças às boas relações do nosso presidente, diferente de um certo presidente aí que, né, só causa discórdia, só quer apoiar a guerra e quer tomar tudo porque acha que tudo é dele. Então, o que eu tenho pra falar sobre a taxação do Trump é que eu quero que o Trump se lasque, eu quero que faleça, que morra esse desgraçado. Ai, o podcast é meu, eu falo o que eu bem entender. Sinceramente, que faleça. Caguei pro Trump. E sobre a condenação do Léo Lins, eu não poderia me importar menos, sinceramente, João. Eu acho que as pessoas, elas têm sim que ser responsabilizadas por aquilo que elas falam. E ele não é um personagem. Vocês têm que entender que stand-up não é personagem. Uma pessoa que faz stand-up, ela não está criando um personagem para atuar em frente a uma plateia. Ela está ali pra contar piada, fazer graça. Isso não é um personagem. Inclusive, até o próprio Léo Lins fala sobre isso num livro dele. Que quando você tá fazendo piadas sobre classe, sobre raça, sobre gênero, enfim, sobre particularidade das pessoas, você teve a liberdade de expressão de abrir um show, vender ingresso,
contar as suas piadas, você não foi preso e autuado naquele momento. Você coloca isso na internet. Você, primeiro, que incentiva outras pessoas a reforçar esse tipo de pensamento, de graça e de piada. Pra mim, qualquer pessoa que esteja rindo daquilo é tão racista, tão misógino, tão preconceituoso quanto. Não tem discussão. Minha opinião que o João pediu, tá, gente? Se você não concorda, tá tudo certo. Podemos continuar convivendo em sociedade, mesmo que você não concorde com o que eu estou falando. Mas eu acho que as pessoas que estão rindo desse tipo de piada são tão preconceituosas quanto, e incentivar, divulgar esse tipo de conteúdo na internet é sim criminoso. E ponto. Sabe? Não existe margem pra colocar o que é crime e o que não é quando se trata de racismo. Se você está tendo falas racistas, independente se em tom de piada, independente se em tom de brincadeira, você precisa responder sobre esse crime. E é isso que está acontecendo com ele. Espero que seja isso que aconteça com todos os outros que seguem disseminando piadas péssimas, que não tem graça nenhuma, que já deveriam ter ficado lá nos anos 2000. E aproveitando esse tema, gente, eu queria falar pra vocês uma coisa que eu tenho visto, infelizmente, nas redes sociais, que é um tipo de conteúdo que, inclusive, eu deixei de seguir um cara essa semana por conta disso. Esse sujeito que eu deixei de seguir é um adestrador de animais. Ele postava vários vídeos, né, ensinando a passear com os cachorrinhos, falando sobre comportamentos, enfim. E eu tenho 2 cachorras aqui em casa, uma inclusive tá se coçando, provavelmente vai vazar aí no áudio. E eu seguia o conteúdo dele por conta disso, e aí ele fez um vídeo, né, com esse intuito humorístico, falando assim, homem que passeia com peitoral, não sei o que lá, e uma bandeirinha LGBT, insinuando que essa pessoa é gay, né, ou faz parte ali da comunidade, num tom de diminuir essa pessoa. E aí começa, né? Primeiro, qual que é o problema em ser LGBT? Eu tô vendo muito conteúdo semelhante a esse relacionado à moto, porque o meu algoritmo me traz muitas coisas de moto, de pilotagem e tal. Aí aparece lá, tipo, homem andando de PCX e a bandeirinha LGBT. E assim, cara, 2025, sabe? 2025, caralho. É sério que a gente ainda tá rindo, a gente ainda tá fazendo graça, a gente enquanto sociedade, tá? Mas é isso? Mesmo, assim, sério? Que é isso que tem graça? Porque fulano que usa não sei o quê e a bandeirinha LGBT. Foda-se. Qual que é a graça, sabe? A gente não tá mais vivendo nos anos 2000 que tinha Zorra Total colocando lá a bichinha do Olha a Faca, super estereotipada, ou a Vera Verão gritando epa, sabe? 2025, gente. Qual que é a graça disso? Tem tantas formas de você fazer humor, tem tantas formas de você viralizar, tem tantas formas de você, sei lá, ter engajamento sem ofender ninguém, sem ser preconceituoso, sem ser estúpido, sem ser ignorante. E as pessoas normalizam isso ainda. Pelo amor de Deus. Eu fiquei muito feliz quando eu vi no post desse adestrador, os comentários eram muito esculachando ele. E eu espero que ele tenha perdido muito mais seguidores, assim. Eu deixei de seguir e foda-se, pra ele pode não fazer diferença nenhuma. Mas eu não quero abrir o meu Instagram, o meu TikTok, na internet que eu pago, no telefone que eu comprei com o meu dinheiro pra ficar vendo esse tipo de piada. Me poupe, caralho. Então, assim, tirei lá deixei de seguir e vida que segue, eu vou tomar um golinho do meu Monster. Por favor, me dê licença. Nossa, gente, copo térmico é uma das melhores coisas que inventaram, né? E aí, eu fiquei pensando nesse comentário do João, né? Pedindo pra eu falar um pouco sobre isso. E eu tava refletindo um pouco sobre os ideais desse podcast aqui. E como eu gosto de trazer o meu ponto de vista sobre alguns temas, vou continuar fazendo isso. E aí eu fiquei pensando, né, nos acontecimentos mais atuais, assim, de tudo isso que a gente tem visto, principalmente, né, nas últimas semanas. Estou gravando isso aqui em agosto de 2025.
E nas últimas semanas a gente tem visto uma repercussão gigantesca sobre o caso do Ítalo Santos, principalmente depois de um vídeo viral que foi feito pelo Felca e etc. Todo mundo já tá cansado até dessa história. Mas um movimento que eu tenho visto e que muito me preocupa é de que isso é muito comum. Infelizmente, assim, é uma coisa muito natural, que sempre se repete, que é essa espera por um herói. E aí estão colocando o Felca nesse lugar de herói de uma nação que fez vídeos pra defender as crianças que são o futuro desse país e etc. Só que assim, gente, ótimo, teve uma super repercussão. Eu nem vou entrar nessa briga de quem denunciou primeiro, de quem não denunciou e etc. Mas o que me preocupa é colocar sempre as pessoas nesse lugar de herói, receber placa, de ser convidada para programas de televisão. E meu Deus do céu, como ele é incrível, sendo que ele já até foi cancelado aí um tempo atrás por umas falas ridículas que ele teve com a namorada, mas enfim, as pessoas têm memória curta e para um homem branco tudo pode ser perdoado. Mas me fez pensar muito, primeiro, sobre essa questão, né, do heroísmo, que a gente precisa ter um herói e um vilão. Essa jornada do herói é sempre muito construída em todas as situações. E aí isso cabe em tudo, né? Então, se você vê, por exemplo, hoje no futebol, tem lá os seus heróis e os seus vilões. Se você vê na política, tem os seus heróis e seus vilões. Se você vê, assim, em qualquer tema, as pessoas sempre querem colocar alguém como um grande herói ou como uma grande mocinha, e sempre tem que ter um vilão por trás de todas as situações. Isso eu acho que é bem preocupante, porque não é bem assim, mas enfim. E outra coisa que me fez pensar muito é o quanto a denúncia, quando é feita por mulheres hoje em dia, ainda é muito desvalorizada. Então, assim, longe de mim defender a Antônia Fontinelli. Outra desgraçada que, assim, por mim, se lasque pra lá. Tenho nada de bom pra falar sobre essa mulher. Absolutamente nada. Já estou deixando isso aqui muito claro, mas ela foi uma das pessoas que havia denunciado para o Ministério Público a situação do Ítalo com essas crianças. O vídeo que ela fez de denúncia saiu do ar por diretrizes da Meta, enfim. E aí vou entrar nesse âmbito também das grandes plataformas, mas a denúncia dela foi completamente ignorada. A Andressa Kerry, tem vários perfis, eu nem vou me atrever a ficar falando o nome aqui das pessoas, mas tem vários perfis femininos denunciando sobre conteúdo com conotação sexual infantil, que pode ser ali um antro, né, de geração de conteúdo pros pedos. Várias mulheres fazendo conteúdo sobre isso e que não tem relevância e que não tem alcance, não tem a mesma proporção, não são levadas a sério, enfim, são completamente inferiorizadas, né? Sempre que essas denúncias partem, tanto de mulheres quanto da comunidade LGBTQIAPN+, porque também tem vários perfis de homens gays que estão fazendo denúncia sobre isso há muito tempo e foram sempre ignorados. E aí surge a figura do herói branco, hétero e cis pra fazer todo esse rebuliço e virar o grande salvador da pátria. Assim, mais uma vez, podemos discordar e conviver em sociedade. Se você discorda, só você não ouviu meu podcast, tá tudo bem, tá bom? Já me adiantando aqui, porque eu ando muito impaciente, eu não quero que ninguém venha me encher o saco. É sobre isso. E tá tudo bem. E é vigiar e orar pra não perder o réu primário. Ai, gente, eu ri tanto com essa história da Camila Frender, que foi no podcast errado. Olha, 2025 é um ano que está nos servindo muito entretenimento, assim. Não tem um mês que a gente passe com paz no nosso coração. E aí eu até tava fazendo alguns estudos pra esse episódio, né? Pensando no que eu ia falar. E assim, o tema desse episódio é 2025, o que rolou. Porque assim, tem muitas coisas que eu queria falar e eu tava com saudade de gravar e conversar com vocês. Então, trouxe aqui algumas coisas pensando em tudo que aconteceu aqui em 2025. E aí, assim, em janeiro, estávamos fervorosos com o Globo de Ouro, Fernanda Torres, I Am Still Here, Oscar, e sabe,
delícia. Foi assim... E aí emendou ali com o carnaval. Nossa, gente... Ai, que tempos gloriosos vivemos ali nesse inicinho de ano. E logo depois veio o quê? Gaga Cabana. Gente, eu preciso fazer um episódio, e eu vou tentar fazer isso o mais breve possível, só pra falar sobre o que foi esse evento pra mim. Porque, assim, vocês que estão aqui já há um tempo sabem que eu sou completamente alucinada na Lady Gaga desde muito novinha, desde 2008. Eu sou fã da Lady Gaga. E esse foi acho que esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. E aí emendou ali com o Osasco campeão da Superliga. Vocês não estão entendendo. Meu time ganhou tudo esse ano. Absolutamente tudo. Ganhou Paulista, ganhou Copa Brasil, ganhou Superliga. A cachorra tá latindo e ela vai latir, porque eu não vou parar o meu raciocínio aqui que tava fluindo bonitinho por conta do latido da cenourinha. Acostumem-se com essa presença. E é isso, ela late. Tá bom? Me perdoem. E aí, assim, o Gaga Cabana foi um evento, cara. Foi loucura, foi sensacional. Ai, eu preciso gravar um episódio só sobre isso, não vou nem me estender. E a gente já teve Bob Good, a gente já teve Morango do Amor, a gente teve taxação do Trump, a gente teve tornozeleira eletrônica. Prisão domiciliar. Pra mim ainda não é motivo de festa. Entendeu? Eu quero a papuda. Tá chegando esse momento. O julgamento foi marcado, se não me engano, pra 2 de setembro. E a sentença pode sair até o dia 12, alguma coisa assim. Se eu estiver errada, me perdoem, mas eu acho que é isso. Então, assim, eu quero a papuda. Entendeu? Eu quero uma jaula com 3 paredes e uma grade. Entendeu? Banheirinho. É isso que eu quero. E é isso que vem aí. Tenho certeza absoluta. Teve tudo isso nesse caso sobre adultização. Agora tá voltando a história da mulher da casa abandonada, que eu acho que eu vou fazer um episódio só pra falar sobre isso, porque me causou muita revolta. Muita. Gente, eu assisti esse documentário, porque saiu uma série documental muito baseada no podcast do Chico, que saiu acho que em 2020, 2021, alguma coisa assim. E, enfim, conta detalhes da história, traz a entrevista da pessoa que foi escravizada por aquela desgraçada que eu até hoje não entendi por que não tacaram fogo na casa dessa mulher. Olha, gente, eu acho que eu vou até caminhar esse episódio pro fim, porque eu tô percebendo que eu tô tendo muitas falas aqui que podem me gerar um processo. E eu não tenho dinheiro pra pagar processo, eu não tô tendo dinheiro pra nada, então preciso segurar um pouquinho a minha língua. Mas essa história voltou à tona e eu acho que eu vou fazer um episódio aqui pra falar só sobre essa história. Mas eu vou assistir de novo com calma pra fazer as anotações, vou ouvir o podcast de novo. Então, assim, nada que eu vou falar aqui. E vocês sabem, né, que eu tô falando que eu vou fazer episódios e pode ser que saia semana que vem, como pode ser que saia daqui 3 meses. É isso. Deixa eu pensar o que eu ia falar. Chegou uma notificação aqui. Gente, as notificações, elas atrapalham muito a nossa vida, né? Porque eu tava fluindo aqui de boa conversa, chegou uma notificação aqui no meu celular e eu dispersei rapidamente. Me perdoem. Mas eu acho que é isso, por enquanto. Já tenho aqui 20 minutinhos de episódio, já deu pra vocês matarem a saudade da minha voz, já falei bastante. Eu volto logo pra falar sobre esses assuntos aí que eu pontuei. Provavelmente eu volto logo mesmo dessa vez, mas sem promessas de datas. Eu queria trazer pra vocês umas indicações de algumas coisas que eu tenho ouvido, principalmente nesses últimos dias. Minha primeira indicação pra vocês, e essa indicação é pra quem gosta, assim como eu, de produções falando sobre biografias, sobre a história das pessoas. Saiu um podcast chamado Marília, o outro lado da sofrência. Tá disponível aí em todas as plataformas digitais. Esse é um podcast do G1. E assim, pra quem é fã da Marília Mendonça, eu acho que deve ser incrível ter acesso a todas essas histórias. Eu não fui a pessoa fã da Marília em vida, mas eu admiro demais a trajetória dela enquanto mulher, enquanto cantora de sertanejo, que chegou numa cena que era péssima, enfim. Eu tô
amando esse podcast mesmo. Eu estou ouvindo assim, é um podcast que sai toda terça. O primeiro episódio saiu lá no dia 17 de julho. E, gente, sensacional. Assim, uma pesquisa muito boa, muito bem construído. Tem muitos áudios da Marília, assim, que bate uma angústia, um sentimento tão louco, assim, de tristeza. E é justamente pra falar sobre o luto, sobre como a indústria se molda após a morte da Marília. Assim, gente, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 episódios lançados. Não sei quantos episódios serão ao todo, mas vale a pena ouvir esse podcast porque tá muito, muito, muito bom. E um outro podcast que eu tenho ouvido muito, que tem me dado vários tapas, é um podcast chamado Bom Mesmo é Ser Emocionada. Gente, não sei como eu caí nesse podcast. É um podcast da Luana Carvalho, uma linda... Ai, tô apaixonada por ela. E é um podcast como se fosse você sentado na sala da Luana, conversando com uma amiga. E assim, tem momentos que você parece que tá numa sessão de terapia, tem momentos que você parece que tá conversando com seus próprios pensamentos. É muito louco. Eu não sou a pessoa fã de nada que seja muito voltado pra coach. Essa linha de muita autoajuda nunca funcionou muito pra mim, mas este programa em específico... que talvez possa soar um pouco, né, como se fosse algo mais nesse sentido, tem me feito pensar muito, assim, tem me colocado para pensar sobre algumas coisas, tem me colocado para refletir sobre alguns sentimentos. Então eu estou, assim, encantada com esse podcast e recomendo que vocês ouçam. Tem episódios sobre vários temas, você pode procurar ali um tema específico que talvez chame um pouco mais de atenção pra começar a ouvir esse programa, mas vale ouvir todos os episódios, porque é muito, muito, muito bom. E aproveitando que estou dando indicações aqui pra vocês, vou deixar um lembrete de que a Semana do Cinema de 2025 vai acontecer entre os dias 28 de agosto e o dia 3 de setembro, com ingressos a R$10. E aí, já aproveitando esse gancho que estou falando da Semana de Cinema, vou convidar vocês a assistirem o filme A Melhor Mãe do Mundo. A Melhor Mãe do Mundo, que é um filme da mesma diretora de Que Horas Ela Volta. Só daí já é um motivo pra vocês assistirem, né? Porque quem já viu Que Horas Ela Volta sabe que é um filme, assim, fortíssimo, que traz uma crítica extraordinária, não consigo nem descrever. Mas esse filme fala sobre violência doméstica, sobre apoio familiar, sobre a resistência que uma mãe tem que ter pra vencer ali as batalhas da vida com seus filhos. É muito bonito a forma como ela coloca as crianças numa redoma de criar uma fantasia dentro de uma situação que é triste pra caralho, assim, é agoniante, é agonizante você ver o que ela tá passando e como ela consegue transformar tudo isso numa grande aventura pros filhos. Gente, de verdade, é muito bonito. É um filme que vale muito a pena ver e que está aí disponível nos cinemas. Então, assistam, por favor. É muito importante ver filme nacional no cinema, gente. De verdade, assim. É muito importante ter público para ver filme nacional no cinema. E essa é a minha recomendação de hoje para vocês. Vou encerrando esse episódio por aqui, porque já falei pra caramba. Como vocês sabem, posso voltar semana que vem, mês que vem, ano que vem, não sei. Mas muito em breve estarei de volta. Recomendem esse podcast aí pros seus amigos com essa mesma premissa, tá? Não tô falando que semana que vem tô de volta, mas recomendem por aí. Se tiverem sugestões de tema, fiquem à vontade pra me mandar. Comenta aqui no Spotify. Agora tem a função pra você comentar o podcast, então deixa um comentário aí, pode trazer sugestão de tema. João, espero que eu tenha atendido as suas expectativas em relação à resposta. Mas é isso. Um beijo e eu volto em breve.